Olá, boa tarde a todos. Vou deixar vocês pela segundo dia de aula com o professor Anderson Lopes. Vamos ver um pouquinho de mediação pedagógica e desenho didático em EAD. Espero que todos aproveitem bastante, que já tenham acessado o ambiente virtual, dado uma conferida lá. Vamos deixar, então, tudo com o professor Anderson agora. Tá bom. Obrigado, Maria, da Glória. Boa tarde, todo mundo. Sejam muito bem-vindos a esse nosso segundo encontro dessa formação, desse ciclo de formação continuada. Na unidade 1, há 15 dias atrás, no nosso primeiro encontro, nós falamos sobre planejamento em educação à distância. Então, foi o nosso primeiro contato e nós já abordamos essa fase tão importante para a elaboração de cursos ou de um módulo específico ou de uma disciplina específica em educação à distância. Falamos sobre público-alvo, falamos sobre todos os aspectos que envolvem o planejamento, essa fase inicial para a implementação de um curso, ou de uma disciplina, ou de um módulo, ou de um curso de pequena ou de longa duração, na modalidade de educação à distância. Hoje, nós vamos falar sobre mediação pedagógica e desenho didático em educação à distância. Quando eu falo em desenho didático, eu também falo de design de aprendizagem, eu também falo de design instrucional. E eu estou entendendo, a partir dos conceitos que a gente trabalha de mediação pedagógica ou sobre mediação pedagógica, que o desenho didático, ou todas as proposições e estratégias que estão sendo pensadas de atividades ou de formato de conteúdo, todos eles são, de fato, também uma mediação pedagógica. Ou seja, a mediação pedagógica não é só aquele processo de interação entre professor e aluno, onde o professor media conteúdo e aprendizagem, né? Faz essa interposição, ou melhor, essa integração entre aquilo que o aluno conhece, então, aquilo que ele vai aprender. Na educação à distância, todos os fatores e todos os aspectos, eles podem compor, melhor, eles podem soar, eles podem ser, de fato, mediações pedagógicas. Por esse lado. E aí é o que a gente vai discutir hoje nesse nosso encontro. Nessa unidade 2, nós vamos falar sobre mediação pedagógica e sobre o desenho didático enquanto mediação pedagógica. Também vamos falar sobre modelos e estratégias de aprendizagem em ambientes virtuais de aprendizagem e algumas métricas que vocês podem adotar, ou que vocês podem se basear, tirar ali como média, para que vocês possam pensar a carga horária, quantidade de atividades, quantidade de leituras que vocês podem disponibilizar para os alunos de acordo com a carga horária de um curso. Então, a gente tem algumas técnicas que a gente pode adotar, que a gente pode se basear, que são bem interessantes para que o curso fique redondinho, nem seja produtivista demais e nem seja raso demais por conta de carga horária mais reduzida, vamos dizer assim, tá? Então, quando eu falo, por exemplo, de modelos de estratégias de aprendizagem em ambientes virtuais de aprendizagem, ou, vamos no nosso caso, que vai ser o Moodle, eu vou trazer para vocês exemplos práticos, como eu havia prometido para vocês. Então, eu vou trazer modelos já utilizados, validados, e aí eu vou discutir com vocês algumas questões que aconteceram ao longo desse processo, dessas fases, que é a fase pós-planejamento, que é a fase de desenvolvimento, e que é a fase também que a gente chama de design ou de desenvolvimento, e a fase de aplicação também dessa proposta, dessas estratégias, desse modelo que foi pensado. Então, para vocês terem uma ideia na prática, ou basicamente se basearem naquilo que já foi proposto em sala de aula, e aí, obviamente, a gente vai discutindo algumas questões que foram bacanas e outras que nem tanto. Nem tudo está escrito em pedra, então, embora seja um modelo, a gente necessariamente, como o próprio nome diz, é um modelo. Então, a gente não pode necessariamente, ou não deve se basear necessariamente naquilo, porque
porque a gente precisa considerar o nosso público, a nossa própria disciplina, as temáticas que a gente aborda, né? Enfim, então tem todo um escopo por trás, características que precisam ser pensadas e levadas em consideração quando a gente escolhe determinado modelo para seguir. A gente pode se basear nesse, mas também pode se basear em outro. Eu trouxe apenas um, para que a gente possa discutir melhor, de maneira mais aprofundada, alguns aspectos desse modelo que eu trouxe para vocês. Tá? Então, acho que dessa maneira vai ficar um pouco mais claro essa proposta do que eu estou dizendo, que o desenho didático é por si só, é por ele mesmo, a própria mediação pedagógica. Ok? Então, vamos lá. A mediação pedagógica, eu estou entendendo a partir de uns grandes mestres que falam sobre mediação pedagógica, que é o Maurice Tardif, e ele vai dizer que é o conjunto. Eu queria saber de vocês se essa tela está pequena para vocês, ou se tá legal o tamanho. Eu posso aumentar um pouco mais. E aí, ficou melhor? Tá bom? Então tá. Seria o conjunto... Só um minutinho que eu vou melhorar aqui o tamanho para mim, que está um pouquinho pequeno. E aí fica melhor. Seria o conjunto de meios empregados pelo professor para atingir os seus objetivos no âmbito das interações educativas com os alunos. Então, sempre considera o professor e ele sempre considera os alunos, né? Os fins e os meios, mas ele também considera esse conjunto de meios que são empregados, de estratégias, de situações de aprendizagem que são adotadas, que são lançadas mão para como uma mediação pedagógica. Então, é a partir vamos dizer assim, desse conceito e desse entendimento que o Tardif nos traz, que eu estou dizendo que o desenho didático é também uma mediação pedagógica. E aí temos, por exemplo, uma definição do que seria um desenho didático, ou design instrucional, ou design de aprendizagem, ou design educacional. Não importa o nome. Então, a essência é basicamente a mesma. Alguns usam design de aprendizagem, outros desenho didático, outros design instrucional, né? Enfim. E esse desenho didático nada mais seria do que a ação intencional e sistemática de ensino que envolve a criação de ambientes de aprendizagem específicos através de situações didáticas planejadas e adequadas às características desse ambiente e dos que dele participam. Ou seja, são todas as ações que têm uma intencionalidade pedagógica, todas elas sistematizadas, criando, obviamente, ambientes de aprendizagem, independente se é virtual ou presencial. Nesse caso, a gente está trazendo para o contexto virtual, né, da educação à distância, a partir ou através de situações didáticas ou de situações de aprendizagem que são planejadas e são adequadas a esse ambiente, seja ele presencial, seja ele virtual, e daqueles que participam, professor, aluno, objetos de aprendizagem. Então, eu não deixo de desconsiderar, principalmente no contexto virtual, a existência de outros fatores, que não só o professor e o aluno. Nós temos um computador, nós temos uma linguagem desse computador, que é a linguagem web, enfim. Então, todas essas características e todas essas questões precisam ser consideradas, enfim, tá? Então, vamos seguir aqui. Então, o que fazer? Então, nós temos aí, eu vou dar 3 pontos assim que a gente pode começar a refletir. Então, vamos dizer, 3 questões que a gente pode começar a refletir. A partir de conteúdo e disciplina, a partir olhando para o ambiente virtual e as mídias que a gente vai adotar, que a gente vai usar, e das estratégias e situações de aprendizagem também. Então, algumas perguntas que podem aí nortear as nossas decisões nesse momento de desenvolvimento. São perguntas que acontecem também na fase de planejamento e devem acontecer na fase de planejamento, que é aquela fase que a gente viu no nosso encontro anterior e nos materiais que eu deixei, e no material que eu deixei com vocês no ambiente virtual. Sobre o conteúdo da disciplina, uma grande pergunta é: qual conteúdo deve ser incluído ou excluído? Todo ele é importante?
O que é que vai ser leitura, vamos dizer assim, complementar? Qual vai ser leitura obrigatória? Então, esse é um momento de curadoria, é de você olhar qual é a disciplina que eu vou ministrar, que tipos de temáticas essa disciplina é carente, são caras para essa disciplina ou para esse conteúdo, e que temáticas eu vou incluir como obrigatórias ou como complementares. A gente precisa considerar. E por que essa pergunta é interessante? Porque pode dizer assim, mas eu vou usar tudo. Ok, você pode usar tudo, mas você precisa dar uma intenção. Lembra de uma ação intencional? Você precisa dar uma intencionalidade para esse tudo. Porque no contexto virtual, na educação à distância, nem sempre você tem o professor, porque nós estamos trabalhando num contexto assíncrono, ok? Então, você precisa dar uma intencionalidade para cada tudo que você queira colocar. Você pode ter uma infinidade de textos e você quer compartilhar essa infinidade de textos com os seus alunos. Mas você precisa dizer para eles, porque no momento eles não vão saber. Você não vai estar com eles ali. Eu posso estudar meia-noite. Meia-noite, o professor trabalhar? Então, ou é. Então, assim, eu preciso, por exemplo, oferecer para o meu aluno esse caminho, esse direcionamento. Então, no momento que você está fazendo essa pergunta, o que é que deve ser incluído, o que é que deve ser excluído, o que é que deve ficar como obrigatório ou como complementar, e de que maneira ocorrerá a sequência e a estrutura dessa disciplina, o que é que vai vir primeiro, mas que é prioritário. Você pode dividir, e aí eu vou mostrar daqui a pouco para vocês um mapa de conteúdo ou uma matriz, vamos dizer assim, que é importante para a gente pensar olhando para cada conteúdo que a gente resolveu incluir, ou resolveu excluir, ou resolveu deixar tudo, e resolveu que este ou aquele é obrigatório, e este ou aquele é complementar. Qual é o mais que carece mais profundidade? Aí eu vou ter que olhar para o tamanho da minha carga horária. A partir do momento que eu olho para a minha carga horária, aí eu vou decidir que esse aqui carece de um pouco mais de tempo, esse carece meio tempo e esse carece um pouco mais de tempo porque ele é um conteúdo mais corriqueiro, um pouco mais fácil, mais palatável, digamos assim. Não sei se vocês estão me entendendo. Qualquer coisa, levanta a mão e pode interromper, ou então deixe para o final que a gente faz uma rodada de perguntas e a gente conversa sobre isso. Ok? Então, essas são perguntas, quando você olha para o conteúdo da sua disciplina, geralmente a gente recebe. Você vai ministrar a sua disciplina tem X carga horária. Como é que eu vou distribuir todas as temáticas que eu preciso trabalhar, todos os tópicos que eu preciso trabalhar dentro dessa disciplina? Então, são perguntas importantes quando a gente está desenvolvendo e planejando uma disciplina ou um curso na modalidade de educação à distância. No presencial também, tá? É importante. Agora, já em relação ao ambiente virtual e às mídias, que ambiente virtual eu vou trabalhar? No nosso caso aqui, nós estamos, obviamente, trabalhando com a possibilidade do Moodle, né? Só que mídias, a gente pode trabalhar com várias delas. Algumas que são disponíveis, outras que eu vou precisar criar, ok? Então, quais mídias podem ser utilizadas para a apresentação do material didático? Você olha para aquele conteúdo inteiro, então você vai começar a pensar, esse daqui vai ser um texto, mas esse daqui ele é um conteúdo mais denso, ele poderia ser trabalhado como um vídeo, uma videoaula. Então, eu vou pegar esse conteúdo, vou fazer esse excerto aqui e vou criar uma videoaula ou um podcast. Então, lembrando que a gente ativa vários sentidos dos alunos dentro de um ambiente virtual. Áudio, som, movimento da videoaula, né? Então, audiovisualidades, tudo isso compõe a linguagem e os formatos possíveis dentro de ambientes virtuais e de ambientes virtuais de aprendizagem. Quais métodos de produção serão usados para criar o material? Quando eu falo métodos de produção, como é que eu vou produzir esse material. Como será, por exemplo, essa minha videoaula? Vai ser uma videoaula onde eu abro a câmera do meu computador, eu uso um software ou um programa que grava a tela do meu computador. Posso usar o meu próprio celular como stories do Instagram e depois eu salvo e depois eu disponibilizo para os meus alunos. Então, que tipo de formato eu vou usar? Que tipo de equipamento eu posso usar? Eu posso usar uma ring light como essa que eu estou usando aqui. Eu vou precisar de um tripé, para que não, né? Eu posso usar meu celular tranquilamente. Eu vou usar só o meu computador. Se eu for usar o meu computador, se eu estiver falando rápido, me corrijam aqui, tá? Eu vou usar, por exemplo, o meu computador.
Então, se eu for usar o meu computador, eu vou precisar de um programa que grave a tela do meu computador enquanto eu falo. A outra pergunta, eu vou só falar? Eu vou só pontuar? Eu vou usar slides? Eu vou usar algum tipo de escrita? Então, eu vou precisar de um software que faça com que eu possa escrever um quadro, uma lousa digital dentro do que existem programas, existem softwares e plugins específicos para isso, tá? Não, nós não vamos tratar, obviamente, disso, mas, enfim, tem uma infinidade de possibilidades aí na internet que dá para a gente gravar videoaulas caseiras muito bacanas. Pode ser que sejam videoaulas gravadas, por exemplo, com um estúdio. Quando eu falo assim, quais métodos de produção, então, se é para gravar no estúdio, é, é preciso haver um tempo de preparação, porque geralmente esses estúdios que são contratados, por exemplo, por instituições, como eu já trabalhei, por exemplo, eles precisam de tempo. Então, você tem que olhar o tempo que você tem para quando você vai precisar daquela videoaula. Pode ser que ela não chegue a tempo. E aí fica nos vai e vens também, né? Porque a questão de vídeo, por exemplo, é preciso de um roteiro. Para fazer um roteiro, você precisa ter esse material textual, para que ele se transforme no roteiro e depois ele se transforme numa videoaula. Então, tem todos os parâmetros, tem todas umas questõezinhas aí que são muito importantes da gente levar em consideração para que a gente possa, mesmo que eu grave sozinho no meu computador ou no meu celular, eu possa, por exemplo, ter um material de qualidade. E eu não estou falando de qualidade de cinema, eu não estou falando da melhor qualidade de videoaula, mas é de qualidade de conteúdo, para que você consiga transmitir, que você consiga usar aquela mídia com maestria, vamos dizer assim, né? Que você possa se apropriar de fato daquele formato, daquela mídia ou daquele tipo de tecnologia de uma maneira satisfatória para você e, obviamente, para o aluno, né? Que você consiga, de fato, atingir o seu objetivo. E o outro ponto são as estratégias, situações e atividades de aprendizagem. Então, quais estratégias de ensino serão utilizadas? Que tipo de estratégias eu posso usar durante a realização desse meu curso, ou das atividades, por exemplo, que eu estou propondo para os meus alunos? Quantas atividades eu vou propor? Olhando mais uma vez para a carga horária que você tem. Qual a quantidade de atividades? Então, por exemplo, se você divide a estrutura ou fragmenta a tua disciplina em unidades, então são 4 unidades. Quantas atividades eu vou propor em cada atividade? Em cada unidade, perdão. Que tipo de atividade eu vou propor? Aí você vai considerar N fatores. Você vai considerar, cabe na carga horária da disciplina? Cabe. Vai ficar muito produtivista? Não. São perguntas que você precisa se fazer. E esse processo de avaliação, para mim, eu vou conseguir dar conta? Porque se você tiver uma turma de 50 alunos, tá, jogando aqui por alto, dependendo da disciplina. Se tem uma turma de 50 alunos, você vai pedir um trabalho individual, você vai ter que corrigir 50 trabalhos. Se você, nessa mesma unidade, você pede um trabalho individual, 50 trabalhos. Se você desenvolve um questionário, você vai ter que corrigir ou criar um feedback para 50 respostas, ou para 50 pessoas respondentes, né? Então, você precisa também olhar um pouco o seu lado, enquanto docente, para saber de que maneira você pode dosar isso, entendeu? Por exemplo, atividades de interação. Quanta interação será promovida e em quais espaços? Ok, eu vou trabalhar com fóruns para promover interação. E esses fóruns eles vão ser avaliados. Sob quais critérios? Conta só a participação? Conta a participação qualificada ou a contribuição qualificada? O que seria a contribuição qualificada? Que é um critério muito, muito importante que surge, por exemplo, quando a gente olhava antigamente para os fóruns e as pessoas diziam, basta a sua participação, você faz um post e depois você comenta no post do colega. Aí o pessoal só ia lá, concordo. Eu não expliquei que era qualificada, mas ele disse, eu participei. E ele não há como negar, participou, tá ali, concordo. Mas essa não é a ideia. A gente quer que ele não só diga que sim ou diga que não, mas que ele debata com o colega, que ele levante também questões.
Então, quando a gente diz uma contribuição qualificada, seria isso. Então, como promover isso? Como eu vou avaliar essas contribuições? Pensando, olhando para o Moodle, o fórum ele cria uma lista de respostas, então ele vai criando ali uns caminhos que às vezes pode nos deixar perdidos, enquanto professores, quando a gente vai olhar ali para avaliar. Então é preciso ter considerar isso, né? Quanto tempo eu tenho também para avaliar. Não é só se vai ficar um volume de avaliações a serem feitas, não é sobre volume, é sobre tempo também. Porque se você tem uma disciplina em 3, 4 meses, você precisa considerar o teu tempo também para avaliar e para entregar a nota dos alunos, porque o aluno cobra nota. Eles demoram, eles querem prazo. O prazo é até hoje, dá mais 5 dias, dá mais 3 dias, mas as notas eles querem super rápido, né? Então eles não consideram muitas vezes que a gente precisa de tempo também para corrigir as atividades. Então, são questões muito importantes que vocês precisam considerar, que devem ser consideradas nesse momento também, tá? Vamos passando aqui. E aqui eu trago para vocês algumas fases do desenho didático enquanto mediação pedagógica. Eu uso muito esse modelo que a Andrea Filatro, acho que alguns de vocês aqui já conhecem. Ela tem dois grandes, vamos dizer assim, dois grandes best-sellers falando sobre design instrucional, que é o design instrucional na prática e o design instrucional contextualizado. São todos 2 livros que ela lançou em 2007, 2008, ali um tempo atrás, que são, por exemplo, como se eu posso dizer, bíblias para designs instrucionais, enfim. Tem outros autores e autoras também, mas a Filatro é uma das mais conhecidas no meio, e ela tem esse modelo aqui, que é o modelo A, D, D e E. Eu não trouxe todos cada letrinha dessa aqui, ela é uma fase, vamos dizer assim, do desenho didático, né? Como a gente já falou, por exemplo, da fase de planejamento, e não vai falar hoje, por exemplo, da fase de implementação e de avaliação, né? Então, a gente vai se ater a essas 3 letras, que é análise, design e desenvolvimento, tá? Que são as 3 primeiras aqui. A fase de análise é quando a gente faz o levantamento das necessidades educacionais, quando a gente caracteriza o público, que foi o que a gente viu na unidade passada. Da caracterização do público, da infraestrutura tecnológica que a gente tem, do contexto onde será desenvolvida a proposta e o estabelecimento dos objetivos do curso, ou seja, os objetivos de aprendizagem. Aquilo que a gente viu na unidade anterior. Na fase de design, é quando a gente é a fase que abrange o planejamento e o design das estratégias ou situações de aprendizagem, que é o que a gente vai ver logo em seguida, tá? Que é quando a gente pode usar, eu já sei como eu faço a minha disciplina, ok, mas existem técnicas, existem métodos que podem ser adequados e interessantes para o contexto da educação à distância, para os ambientes virtuais de aprendizagem, tá? O mapeamento e o sequenciamento de conteúdos, que é aquilo que eu falei anteriormente naquelas primeiras perguntas ali, quais conteúdos incluir, quais excluir, quais eu deixo como obrigatório, aqueles que eu deixo como complementar. Todos vão, esse vai ser transformado no vídeo, esse daqui vai ser um podcast, porque, né, mais uma vez, você pode variar as linguagens e os formatos. O mapeamento e o sequenciamento dos conteúdos, né, que eu tinha falado, que é aí onde vem a definição das estratégias e das atividades de aprendizagem para alcançar os objetivos. Tudo isso ocorre nessa fase de design e também ocorre a fase da seleção de mídias e de ferramentas que você vai adotar. Então, tudo isso precisa ser muito bem planejado. Que tipo de atividade eu vou desenvolver e em qual ferramenta, em qual ferramenta de atividade, por exemplo, do Moodle, eu vou usar essa atividade. Então, lembrando que primeiro vem o objetivo de aprendizagem, a tua proposta, a tua estratégia, para depois vir a tecnologia, né? Para depois vir a ferramenta. Eu falei bastante sobre isso, estou reforçando sempre. Porque muitas vezes você assim, eu vou gravar um vídeo, mas não definiu o objetivo, aí vai gravar um vídeo, aí chega lá, não consegue. Porque você fica sem objetivo, ou seja, o resultado pode não ficar a contento.
Então, é muito importante que você saiba o que você quer fazer, onde você quer chegar, onde quer que o aluno aprenda. Isso é o mais importante. E aí, depois, você vai olhar para a tecnologia. Mas eu queria gravar um vídeo, mas o vídeo não cabe nessa tua estratégia. Você estabeleceu uma estratégia que não é um vídeo. É melhor que seja um podcast. Ou é muito mais adequado que você faça um questionário ou uma enquete com essa tua estratégia, porque um vídeo não vai... Estou pensando em mídia e em outras ferramentas. Ah, mas eu queria usar, por exemplo, a lição do Moodle, que pode ser... A lição do Moodle é uma ferramenta que você pode gamificar, que você pode trabalhar etapas e caminhos onde o aluno pode ir e voltar, entendeu? Igual o Duolingo. Tem uma ferramenta chamada lição no Moodle. Então, essa é uma fase muito importante onde vocês precisam olhar para isso. Tudo que eu estou falando aqui pode parecer, nossa, como é difícil fazer isso. Não é, não. A gente vai aprendendo aos poucos, depois se torna tudo mais fácil e tudo fica muito mais prático, tá? E vem essa outra fase que a gente vai falar aqui hoje, que é o do desenvolvimento, que é a fase de produção e adaptação de materiais digitais, a montagem e a configuração do ambiente virtual de aprendizagem, o desenvolvimento de recursos de aprendizagem em mídias específicas, se vai ser hipermídias, objetos digitais de aprendizagem, videoaulas, podcast. Lembrando, eu posso produzir uma videoaula? Pode. Como eu falei, tem vários recursos hoje em dia na internet que você pode lançar mão e fazer, usar e abusar, né? Primeiro, busca se apropriar daquela ferramenta, faz testes, vê até onde você consegue ir. No nosso material da unidade 1, eu falo, é sempre bom fazer, porque às vezes tem umas ferramentas e uns plugins disponíveis na web que eles são... uns são pagos, né? Outros são gratuitos. Então, é muito importante, ou só parte é gratuita. Se você quiser avançar, você pode até gravar, mas você não pode, por exemplo, fazer download daquele material, porque aí você vai ter que pagar. Aí tem que pensar, eu tenho dinheiro disponível? Não tenho. Então, é bom procurar, geralmente, software livres, que vocês podem lançar mão, e aí eles vão permitir você fazer mais algumas coisas, e obviamente é gratuito, e vai conseguir baixar, e vai conseguir disponibilizar e compartilhar para os seus alunos. Como eu falei, você pode produzir, além de você produzir esse material, você também pode fazer uma curadoria. Então, tem muito lugar, tem muita material disponível na internet que, sendo feita uma curadoria, um olhar interessante, observando também direitos autorais, a gente pode incluir na nossa disciplina. A gente pode trazer também. Tem links para museus, tem vídeos disponíveis no YouTube, tem vídeos no TikTok, né? Às vezes a gente dá de ombros, assim, faz cara feia para o TikTok, mas o TikTok também tem uns materiais curtos e interessantes, né? A linguagem do TikTok, que é esse short videos, né? Que são os vídeos curtos. Então, tem materiais educacionais muito legais, professores que manjam daquela linguagem, conseguem se comunicar muito bem por ali, e eles condensam muitas vezes conteúdo, então dá para vocês criarem ali uma estratégia com aquele conteúdo curtinho, e depois, obviamente, você vai fazendo uma mediação pedagógica para aprofundar mais aquele conteúdo, vai propondo atividades, vai propondo outras leituras, mas aquele tipo de material mais curtinho pode servir ali de start, de início ali para o que você quer discutir com seus alunos. A gente vai mostrar algumas dessas estratégias que vocês podem lançar mão disso, tá? Então, essas são algumas fases, as 3 principais fases, né, que a gente viu até agora, do desenho didático ou do design instrucional, baseado no que a Andrea Filtro nos propõe, que são fases importantes para que a gente possa pensar nas disciplinas que a gente vai desenvolver, nos cursos que a gente vai implementar em um ambiente virtual de aprendizagem, tá? Vamos seguir aqui. Então, aqui eu trouxe para vocês, eu não sei se está ficando bonzinho, se vocês vão conseguir enxergar, tá? Mas, enfim, aqui tem um exemplo de uma matriz ou mapa instrucional, tá? Uma matriz ou mapa instrucional, na verdade, é um caminho, né? Onde você, ou melhor, é como você consegue enxergar a disciplina que você vai criar, que você vai implementar em um ambiente virtual. Serve como norte, como um guia, para que você não se perca mais lá na frente, para que você tenha essa estrutura. Não é necessariamente o plano de ensino, tá?
pode até servir de base para um plano de ensino, mas a gente chama de mapa de conteúdo ou de matriz instrucional, como a Andrea Filotro chama, né? Então, essa matriz ela possibilita uma visualização geral, muito clara entre os objetivos envolvidos no desenvolvimento do curso e também garante uma correta comunicação das tarefas e dos recursos requeridos em cada uma das etapas. Então, eu trouxe aqui para vocês um exemplo de um curso de culinária. Então, vamos falar aqui porque todo mundo gosta de comer, né? Então, vamos falar sobre culinária. É um curso de culinária, de gastronomia. E temos aqui essa matriz. Essa matriz é uma tabela, vamos dizer assim, que ela é feita em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 colunas. E cada linha corresponde a cada unidade ou cada evento que vai ser desenvolvido nessa disciplina. Então, vamos lá. A temática, ou melhor, o curso é sobre bolos decorados, nível 1, e a carga horária é de 6 horas. Eu não sei se vocês, de fato, estão vendo. Eu fico triste quando fica pequenininho assim, mas tudo bem. Eu vou lendo aqui para vocês, tá? Então, nós já temos aqui a ideia de que é uma carga horária total, esse módulo de bolos decorados. Todo mundo gosta de comer bolo, dá uma fome essa hora. Um cafezinho é muito bom. 6 horas. Ok. Então, a gente precisa saber quais conteúdos vão ali sobre bolos decorados que caibam em 6 horas, né? Então, vamos lá. Na primeira coluna tem o número da unidade, né? De aprendizagem. A unidade 1, qual é? Procedimentos básicos na cozinha. Aí vem a coluna seguinte, né? Conteúdo programático. Qual é o conteúdo programático dos procedimentos básicos na cozinha? A preparação do ambiente para estocar e manipular o alimento. Como higienizar a cozinha. Então, o professor entendeu que, sobre procedimentos básicos na cozinha, ele vai trabalhar em dois conteúdos, por exemplo, ou dois tópicos, digamos assim, que é a preparação do ambiente para estocar e manipular o alimento, uma coisa mais introdutória, e como higienizar a cozinha. Ele está entendendo que ali é o passo inicial. Depois, e as coisas só podem acontecer quando isso estiver entendido ou compreendido pelos alunos. Quais os objetivos educacionais? Aí, mais uma vez, está na fase de planejamento. Explicar os cuidados com a higiene do confeiteiro e da cozinha. Qual a carga horária? Então, ele dividiu em 2 horas. Das 6 horas, ele tirou já 2 horas aqui. E como vai ser? Quais são os objetos de aprendizagem? Ou qual o formato que esse conteúdo programático será apresentado aos nossos alunos? Vai ser um SCORM. Geralmente, um SCORM é uma forma de empacotamento. O Moodle tem também a possibilidade de aceitar SCORM, mas o SCORM é um empacotamento. É quando você cria um objeto de aprendizagem HTML5, que é esse formato que tem, com um conteúdo mais interativo, com vídeo e exercícios todos juntos. Entendeu? Então, você já cria um material que vai tendo leitura, depois tem um exercício de fixação, onde você clica ali, e responde, já sai o feedback. Então, tudo isso vai sendo criado, ou pode ser criado, e depois você empacota, né, no chamado SCORM, e libera para o aluno. Então, ele é fechadinho ali. Então, aqui está dizendo que tem duas questões objetivas dentro desse exercício que tem dentro desse empacotamento, desse pacote SCORM. Tá? E mais um texto em PDF. É uma unidade específica da apostila em PDF. Então, ou seja, pressupõe-se aqui que eles também têm uma apostila impressa, né? Então, já é um outro rolê, como vamos dizer assim, né? Que a gente está pensando no material que vai para o virtual, né? Mas aqui ele diz que é uma unidade específica da apostila em PDF, então já tem uma apostila ou impressa ou, obviamente, em PDF, vamos dizer assim, né? Tem 2 questões objetivas, como eu falei, e a avaliação de aprendizagem serão questões objetivas na prova. E qual é a nota? Ou seja, quanto vale essa unidade? 3,5. Né? Então, isso aqui é só um recorte, eu acho que de um curso maior. Tá? Então, na matriz instrucional ou no mapa de conteúdo, a gente considera isso. Desde a unidade, qual é a unidade? A unidade 1 é essa. Qual o conteúdo programático dessa unidade? Qual o objetivo educacional ou de aprendizagem, qual a carga horária e qual o formato que eu vou apresentar ou que eu vou trabalhar essa unidade.
Vai ter exercício? Vai ter atividade? Qual é o tipo de atividade? É atividade com questões? É atividade com trabalho? A questão tudo ali na avaliação da aprendizagem e qual a nota e qual, por exemplo, a pontuação que vai ser para cada. Então, quando você tem isso, essa estrutura, você, obviamente, torna mais fácil para que você possa implementar isso, essa disciplina ou esse módulo no ambiente virtual, ok? Por exemplo, aí vem na unidade 2, a apresentação de utensílios. Aí ele desenvolve dizendo que o conteúdo programático vai ser utensílios e acessórios básicos. Aí os objetivos de aprendizagem. Então ele dividiu cada unidade, ele dividiu em 3 unidades, cada unidade com seu respectivo conteúdo programático, né? E cada conteúdo programático com seus respectivos objetivos de aprendizagem, sua carga horária. São 6 horas, ele dividiu cada unidade em 2 horas aula. E ele trabalhou sempre com SCORM, que é o que envolve objetos de aprendizagem interativo, com vídeo e exercício, mais conteúdo também. O SCORM eu também, em alguns lugares, é chamado de e-learning. Né? Uma nomenclaturazinha para entender que o e-learning ou SCORM é diferente de um vídeo, são mídias, né? Vamos dizer assim, o SCORM ou e-learning é vídeo ou podcast, e o SCORM ou e-learning ele pode conter todos esses outros, essas outras mídias todas juntas. Se que me ficou claro. Então, o SCORM ou o e-learning é diferente. Por exemplo, eu posso ter só vídeo, eu posso ter só podcast. Mas no SCORM, que é um pacote, ou e-learning, como em alguns lugares chamam, eu posso ter a junção de todas essas mídias, né? Porque ela tem um formato específico, que é esse HTML5, que é a linguagem de programação utilizada nesses plugins de empacotamento, tá? Mas poderia ser aqui nesses objetos de aprendizagem um vídeo, um podcast ou um texto, né? E uma atividade de aprendizagem com questões dissertativas, ou com questões abertas, ou com questões objetivas. E qual a nota também. Então, observe que é uma matriz aqui que nos dá um rumo, que nos dá um norte sobre como nós vamos implementar essa disciplina a partir da quantidade de horas que eu tenho disponível, a partir do material que eu vou disponibilizar para os meus alunos, do formato que eu vou escolher para apresentar esse material para o meu aluno e, obviamente, da forma de avaliação que eu pretendo atribuir para esse módulo, essa disciplina, enfim, que eu vou ministrar aqui no ambiente virtual. Se for ficando obscuro para vocês, podem chamar aqui. Acho que tem alguém falando aqui no chat, mas aí vocês deixam para a gente conversar depois também, tá? Vão lembrando aqui, vão jogando no chat que a gente passa depois, repassa com vocês. Professor, Pode falar. Como foi mencionado o SCORM e o HTML5, e os professores eles usam bastante o Moodle e estão sempre curiosos e buscando formas de trabalhar o seu conteúdo, talvez assim comentar um pouquinho do H5P, comparando com a questão do empacotamento do SCORM, porque a Luciana perguntou, essa ferramenta HTML5 pode ser análoga ao H5P? E aí nós comentamos que o H5P é uma ferramenta para criar conteúdo HTML5. E o SCORM, ele já tem há mais tempo ali aquele recurso, né, no menu do Moodle, para a gente empacotar um determinado conteúdo que a gente organizou. Daí, se der só para fazer um esclarecimento em torno dessas possibilidades. O H5P, de fato, ele conversa com o HTML5. Eu só não saberia responder, e se alguém souber aqui e puder trazer para a gente, se ele consegue conversar com o Moodle. Porque o Moodle, eu sei que ele conversa muito bem com o SCORM, né? E, obviamente, com a linguagem HTML5. Mas o H5P, eu não sei se ele conversa. Talvez fosse o caso de converter, eu posso estar falando bobagem, tá? Talvez fosse o caso de converter para o SCORM, se é possível também fazer isso. Então, eu não saberia responder nesse aspecto, mas sim, o H5P, ele cria também na linguagem HTML5. Então, pressupõe-se que se ele cria na linguagem HTML5, é possível fazer a conversão, talvez até mesmo quando importar para o Moodle. Mais uma vez, eu posso estar falando bobagem, faz um tempão que eu não mexo no Moodle, assim,
lá nas entranhas, então eu não saberia dizer mais para vocês se o que é possível, porque muda muito, né? O Moodle, ele atualiza com muita frequência e certamente outras linguagens vão sendo incorporadas ali nos plugins do Moodle, enfim, porque a ideia é sempre ir se desenvolvendo e atualizando para linguagens mais recentes e atualizadas. Porque faz um tempão, de fato, que eu não trabalho diretamente com o Moodle, senão só disponibilizando material de maneira muito simples. Então, de fato, eu não saberia responder. Mas, assim, se ele conversa com o HTML5, ok, já é o primeiro passo. É possível que jogando no Moodle, através do SCORM, ele consiga converter. Se não, converte fora em SCORM, aí joga, exporta para o Moodle, importa para o Moodle para que ele faça a leitura desse empacotamento. Tá? Obrigada, Anderson. Eu acho que é isso mesmo. O H5P Luciana respondeu. é uma forma, agora ele está integrado ao Moodle, né? E ele digamos, é uma forma mais recente que o SCORM, não muito recente, que os profs já conhecem, enfim, mas todo mundo fica curioso, ainda está todo mundo aprendendo que o Moodle é isso mesmo, né? A gente está sempre aprendendo e se apropriando, exato. E alguns utilizam bastante o H5P, que eu acho que seria a maneira, então, que tem se usado para fazer o SCORM, né? Exatamente. Antes a gente tinha o recurso do SCORM, e que também ainda é bastante utilizado. E que é bem difícil, viu? Eu particularmente, como eu sou de humanas, eu não aprendi muito, não. Então, eu sempre apanhei muito para trabalhar com SCORM e quase nunca dava certo. Então, eu ia sempre para o basicão. Mas, assim, na empresa que eu trabalhei anteriormente, tinha o pessoal, o time de programadores fazia isso com maestria. E dava tudo muito certo e conversava muito conosco, que era da equipe de desenvolvimento, e a gente só levava para eles os pontos, e aí isso entregava e eles empacotavam, então já era algo que era muito meio que prático. Eu estou falando do tempo que eu trabalhava diretamente com o Moodle, de muito tempo atrás, 2008, 10, 11, então faz um tempão, então, 2011 até 2013, mais ou menos, eu trabalhei com o Moodle. De lá para cá, obviamente, o Moodle mudava todo o tempo. Enfim, então vamos seguir aqui. Mas quando quiserem perguntar, fiquem muito à vontade. É só levantar a mão aqui e interromper, fiquem muito à vontade, tá? A gente vai conversando, vai dialogando também. Mas que bom que vocês estão. Eu estou trazendo coisas novas aqui para vocês, para não ficar aquela coisa só o mais do mesmo, tá bom? Então vamos lá. Seguindo aqui. Como eu tinha falado para vocês, eu trouxe um modelo aqui para vocês. É um modelo de um pesquisador indiano, radicado no Canadá. Acho que é no Canadá. Não, no Canadá. E ele é professor, um dos pioneiros aí da educação online, do e-learning, chama Mohammed Ali. Perdão, ele não é árabe. Ele é árabe, perdão, eu falei indiano, não. Indiano é outro. Enfim, e ele eu encontrei esse modelo do Ali alguns anos atrás, e eu apliquei, eu tinha falado para vocês no nosso encontro anterior, da minha dissertação de mestrado, da minha pesquisa de mestrado, né? Que foi basicamente como integrar conteúdo do presencial num ambiente virtual Moodle, certo? E eu lancei mão desse modelo. E aí eu vou trazer para vocês aqui como foi feito, como foi pensado esse modelo para o Moodle. E vou dizer para vocês direitinho qual era a temática, enfim, tem todos os slides ali em seguida. E eu usei esse modelo. E esse modelo do Ali, ele acontece em 4 momentos distintos, que ele chama, né? A forma como você vai pensar as estratégias. Você olha para o teu conteúdo, ok, e você vai pensar as estratégias de aprendizagem, as atividades, olhando para esse modelo. E aí ele traz em 4 fases as atividades que ele propõe. Quando eu falo em pensar muito bem as atividades, obviamente, elas vão estar atreladas aos objetivos e às intencionalidades do conteúdo que você criou, seja ele só em PDF, seja ele em SCORM, né? Enfim, seja com o vídeo que você vai gravar, ok? Então, o modelo que o Ali nos propõe é a partir de 4 fases, que é preparação, atividades, interação e transferência. Observe que atividades e interação,
eles estão se conversando, né? Tem uma setinha ali que eles estão se retroalimentando. Essas duas fases, eles elas se retroalimentam, né? Essa atividade de preparação, ou melhor, essa fase de preparação é a fase mais inicial da disciplina, que é quando o professor fornece atividades de aprendizagem para identificar conhecimentos prévios dos alunos, para apresentar os objetivos. Então, não é só uma atividade, mas, por exemplo, é como a estratégia que você usa para você apresentar os objetivos. Pode ser um texto, pode ser uma charge, pode ser uma tirinha. E ali você vai, a partir daquilo, você vai ativando a atenção do aluno e apresentando os objetivos. Ao passo em que você pode motivar o seu aluno a partir de um vídeo, de uma conversa, para identificar, por exemplo, os conhecimentos prévios. Você pode lançar, obviamente, mão aí de ferramentas de diagnóstico, para que você possa entender até que ponto os alunos conhecem, a partir do senso comum, aquele conteúdo, e de que maneira você vai aprofundar ou readequar algumas questões que você foi trazendo, alguns materiais que você foi supondo serem adequados para isso. Então, talvez os seus alunos tenham um conhecimento não tão consistente, um conhecimento prévio não tão consistente, você precisa trabalhar alguns pontos ali com maneira muito mais aprofundada, com muito mais cuidadosa, para que, de fato, fique mais consistente aquilo que eles vão aprender. Então, essa fase de preparação, ela geralmente acontece no início, né, do curso ou do módulo, e é quando você você propõe essas estratégias. E aí a gente passa para as atividades de aprendizagem e interação. Lembre-se, elas se retroalimentam. Então, ele divide, mas ao mesmo tempo ele as deixa uma dependendo da outra, né? Então, as atividades, por exemplo, elas podem ser individual e em grupo, porque aí você tanto trabalha, você tanto observa o teu aluno pensando em como avaliá-los, você vai observar questões muito específicas, mas também você pode avaliar de que maneira eles trabalham em conjunto. Que aí você pode trabalhar por projetos, enfim. Atividades de pesquisa, né, dentro desse processo, ele vai dizendo que são muito importantes dentro de um ambiente virtual, propor atividades onde eles possam pesquisar, uma vez que eles estão ali de portas abertas para o mundo, que é a web, né, que é a internet. Variar a linguagem, ou seja, apresentar textos, apresentar tirinhas, apresentar vídeos, trazer podcasts. Hoje em dia tem muita coisa bacana disponível em podcast, discussões muito legais, entrevistas, enfim. Até mesmo jornalismo, né? Você pode trazer linguagem jornalística também, para que possa ser discutida em sala de aula e variar um pouco a linguagem também, para que a gente possa estimular, pensando nessa heterogeneidade das turmas, né, dos nossos alunos, estimular diferentes estilos e perfis de aprendizagem. Atividades de simulações, em alguns casos é possível usar, com realidade aumentada também. Atividades práticas, então atividades de campo também podem ser usadas, mas como eu posso, numa disciplina virtual, fazer alguma atividade de campo? É muito possível. Você pode, por exemplo, planejar isso. Eu quero que os meus alunos estão em disciplina vou dar um exemplo aqui, eu sou em disciplina de geografia, eu queria que eles fossem mapear o pátio da faculdade, da universidade, por exemplo. Então, eles vão mapear, ou numa disciplina de biologia, de botânica, quais as espécies, por exemplo, que tem na universidade. E ao mesmo tempo, eles vão criando QR Code, para criar QR Code, e criar, por exemplo, as descrições, as definições daquele tipo de planta ou daquele local específico e trazer para dentro do ambiente virtual também e depois, enfim, publicar também em outros lugares, porque isso se torna também público. Então, essa atividade de prática é muito importante. Atividades ou estratégias que exijam reflexão dos alunos. Então, ele vai dizendo que tudo isso é muito importante no ambiente virtual para que as pessoas se sintam engajadas e que elas possam estar vamos dizer assim, fazer parte daquela comunidade de aprendizagem que ou que pode ser possível a partir de um ambiente virtual de aprendizagem, como é o Moodle, certo? E as interações também. Então, a interação do aluno com o contexto,
a interação do aluno com as interfaces tecnológicas, a interação do aluno com o professor e a interação do aluno com o conteúdo, né? E essa interação do aluno com o conteúdo, aí a gente já vai para um outro autor, que não é o Ali necessariamente, mas o André Lemos, que ele vai dizer as possibilidades da gente trabalhar um conteúdo hipertextual. Como é que a gente pode criar links dentro do próprio ambiente virtual? E aí ele fala a partir de 3 dimensões, né? A intratextualidade, a intertextualidade e a multivocalidade. E logo em seguida eu vou explicar e esmiuçar cada ponto, cada item desse aqui, né? Eu estou trazendo para vocês só o modelo aqui, dando um panorama desse modelo, tá? E a última fase, que é a da transferência, que seria, por exemplo, a aplicação daquilo que o aluno aprendeu em outros contextos. A aplicação na vida real, ou fazer com que aquele conteúdo, com aquelas temáticas que foram trabalhadas, elas despertem um significado pessoal para a vida do aluno. Ele conta também nesse texto dele, desse relato, é um grande relato de experiência. E se ele aplicou e validou esse modelo em algumas das suas primeiras disciplinas de educação online, né? Na Universidade do Athabasca. E ele vai contando a experiência dele e tal. E quando ele fala aqui da transferência, ele deixa muito claro que é impossível, por exemplo, avaliar, porque aqui é quando está terminando o curso, você não vai conseguir, por exemplo, ter a dimensão do que o aluno aplicou de fato na vida real, né? Mas o mais importante é que você promova, o professor promova ou possibilite que o aluno entenda que é possível aplicar aquilo na vida real. Se ele vai aplicar ou não, aí não é mais da alçada, vamos dizer assim, do professor quando acaba, obviamente, o curso. Mas promover, por exemplo, o entendimento da possibilidade de aplicar na vida real, por exemplo, aquilo que está sendo aprendido. A questão de teoria e prática andarem juntas, né? Então, esse é o modelo do Muhammad Ali, que ele nos apresenta, que ele nos traz. Tem um link no material didático que eu vou deixar para vocês logo mais à noite, eu já disponibilizo para vocês. Tem o link para esse artigo dele, que é muito legal, muito bacana. Está em inglês, infelizmente, mas quem conseguir traduzir vai aí ter uma boa experiência, porque é muito legal a forma... E olha que esse artigo já é bem das antigas, assim, sabe? Mas é muito legal a forma como ele pensou uma disciplina para o ambiente virtual. E foi a partir desse modelo que eu fui pensando como fazer essa transposição de um conteúdo que era do presencial para o ambiente virtual Moodle. Tá? Eu vou mostrando para vocês cada fase dessa nas ferramentas do Moodle, como foi apresentado e como foi usado no Moodle. Já mostro para vocês. Vamos lá. Então, nessa fase de preparação, como eu já tinha explicado anteriormente, aqui eu trago só condensando ou resumindo, né, essa fase de preparação para identificar os conhecimentos prévios, com atividades de diagnóstico. Então, aqui você pode usar uma enquete, você pode fazer um questionário, você pode usar até o próprio fórum, fazer uma pergunta: o que vocês conhecem sobre tal coisa? Ou traga alguma coisa, né, alguma foto, alguma imagem, poste aqui no fórum. Então, fazer com que eles também participem desses lugares. Não precisa ser só uma enquete com perguntas e respostas, mas pode deixar com que eles respondam também nesses espaços. Se for, por exemplo, um curso híbrido ou um curso como esse nosso, que tem parte assíncrona e parte síncrona, nesse momento da parte síncrona, nos primeiros momentos, conversem com eles sobre o que eles já conhecem sobre algumas coisas. Prepare algumas perguntas que vai te dar, por exemplo, ali subsídios para que você possa entender aquilo que os alunos conhecem ou não, tá? As atividades, como eu tinha falado, que é a outra fase, levando em conta atividades variadas para que considere, por exemplo, diferentes perfis de aprendizagem. Acho que eu não passei aqui para vocês, tá? Aí, agora chegou. Eu achando que eu tinha passado. A variação de linguagem, de formatos também, ou seja, usar vídeos, mesmo que você não faça os vídeos, como eu falei, tem muito material disponível na internet que dá para fazer uma boa curadoria, que dá para trazer, por exemplo, para dentro do Moodle, seja como link, ou seja como o material embedado ali dentro do ambiente virtual.
Muitas vezes a gente consegue baixar um parênteses aqui, quando eu falei agora em material embedado, quando você sabe como é embedar, né? É quando você você não faz com que o aluno saia do ambiente virtual, mas que o próprio vídeo fique ali dentro do ambiente virtual. É muito importante, muitas vezes, a gente levar em consideração que alguns links podem se quebrar, né? Ou, por exemplo, tem um vídeo disponível num canal que é muito bom, um canal educacional, tá? Eu criei um link aqui e aí, do nada, o vídeo foi excluído, ou o vídeo saiu do ar. Então, muitas vezes, você pode baixar o vídeo e publicar ele no Moodle, né? Obviamente, observando ali os créditos, que são muito importantes também considerando isso também. A interação, como eu tinha falado para vocês, ela vai partir do tripé aluno, professor e conteúdo, né? Então, entende-se que nesse contexto de ambiente virtual, a interação é um processo mais amplo que vai abrangendo outros aspectos, como eu tinha falado antes, que aí a gente vai para outros autores, que eles vão nos dar outras possibilidades para que a gente possa entender como é que a gente pode promover interações que não sejam só interação da mediação pedagógica, vamos dizer assim, que o professor faz em um fórum, por exemplo, mas que a gente possa pensar o desenho didático como também aquele que é mediador, vamos dizer assim, né? E a transferência que está relacionada às atividades que oferecem significado pessoal e eventos de aplicação em situações práticas ou da vida real, que era aquilo que eu já tinha falado para você. Aqui estou só sendo um pouco redundante. Vamos lá. Vou seguir aqui no próximo slide, para a gente ver aqui algumas questões das interações que eu tinha falado para vocês, né? Então, a gente tem a interação aluno-interface, aluno-conteúdo, aluno-contexto, aluno-professor e entre aluno-aluno. No aluno-interface, é a interação que vai permitir que o aluno acessar e dar sentido às informações que ele recebe, né? Então, o Ali, o autor, ele assegura que a interface é o local onde ocorrem os registros da informação e o armazenamento sensorial. Então, essa é uma interação que o aluno tem por exemplo, com a interface. E ela já é pressuposto para que isso aconteça a partir do momento que ele entra naquele espaço. Então, para promover essa interação, aí a gente vai entrar em outras questões do design, que é a usabilidade. Então, fazer com que a experiência daquele usuário ali dentro, ela seja de fato satisfatória. Porque encontrar um conteúdo ou material didático que não te faça se sentir à vontade, ou se sentir confortável, as pessoas não voltam mais. O aluno não volta ou volta porque é obrigado. Então, estar com conteúdo, eu não falo nem esteticamente, quando eu falei para vocês assim, pensa que conteúdo é obrigatório, qual é aquele que você vai apresentar, em que formato você vai apresentar, lance em mão de imagens, lance em mão de cores, entendeu? De listas, de tópicos. Então, existem outros materiais que a gente pode adotar no e-learning, que são acórdãos, imagens seguidas de texto, ícones, tirinhas, enfim, para que o aluno possa entrar e naquela interação que ele tenha com a interface, ele consiga se sentir confortável. Então, ele acredita, e ele acha que vamos dizer, aquela navegação mais usual. Então, isso já é uma forma também de propor uma interação. É, de fato, também uma maneira de você propor uma mediação, fazer com que o aluno esteja ali aprendendo ou tendo acesso àquele material que você preparou com tanto carinho, que você entendeu a partir dos objetivos que são importantes para que ele possa, de fato, aprender. O básico, né, de todos, que é a interação aluno com o conteúdo, né? Então, os alunos, eles navegam através do conteúdo para acessar seus componentes, digamos assim, né? Então, alunos podem escolher sua própria sequência de aprendizagem, aí vai depender do formato do curso que é proposto, se é um curso de autoaprendizagem, que muitas vezes não é o nosso caso, porque requer, de fato, a mediação e a participação do professor, e é o que, de fato, a gente defende, mas são cursos que existem. Existem cursos, por exemplo, no universo corporativo, que são cursos extremamente autoinstrucionais. Cursos via WhatsApp, por exemplo, os cursos de App Learning, por exemplo, os cursos desenvolvidos no WhatsApp, eles são cursos que o aluno escolhe a sequência que ele quer desenvolver
que ele quer realizar ali dentro daquele curso, que foi planejado para isso. Devem ser encorajados a aplicar, avaliar, analisar, sintetizar e refletir sobre o que aprendem. Então, sempre que tiver no meio de um texto, lança uma pergunta de reflexão ou um exercício de fixação também. Então, é muito importante para criar essa interação do aluno com o conteúdo, para não ficar a mera leitura apenas. A interação do aluno com o contexto, que é outro também, um outro tipo de interação que é possível propor. Essa interação ela é proposta para permitir que os alunos eles apliquem o que aprendem na vida real, até a ideia de transferência, né? Então, o aluno com o contexto também está mais ou menos ali naquela fase de transferência que eu mostrei no modelo ali do Ali. Um minutinho. A interação do aluno com o professor. Então, é sempre muito importante que o professor esteja ou se faça disponível no ambiente virtual. Inclusive, estou devendo interações com vocês e a partir de agora a gente vai ficar mais juntinhos, né? Eu tive uns problemas essa semana, mas agora a gente vai chegar mais juntinho de vocês a partir de agora até a finalização do curso, tá? Então, essa possibilidade de diálogo que a gente oferece, inclusive aqui, né, nesse momento que a gente está aqui juntos, e a interação de aluno com aluno, que é um tipo de interação proposta pelo professor, quando eu digo autor, é o autor do curso, para que ocorra colaboração, compartilhamento de informações e formação de comunidade de aprendizagem. É quando, por exemplo, você propõe um fórum de discussão e que você pede para que o aluno não só traga a sua contribuição, mas que ele contribua na contribuição do outro, para que ele comungue daquela ideia, para que ele possa discutir. Você pode promover debates, igual a gente faz na sala de aula presencial, a gente também pode promover, guardadas as devidas proporções, ali no ambiente virtual. Então, são formas ou tipos de interação dentro desse contexto virtual. Vamos passar aqui para aquilo que eu trouxe para vocês, falando sobre o que o André Lemos nos propõe como criar uma interação ali do conteúdo dentro do próprio ambiente virtual. Então, o que é que o André Lemos vai entender sobre intratextualidade, intertextualidade e multivocalidade? Ele vai dizer que, primeiro, ele considera que há uma nova gramática, né? Com a linguagem da internet, é uma nova gramática, segundo ele, entre aspas, né? Guardadas as boas aspas que ele nos traz. E aí ele vai dizer que no ambiente virtual de aprendizagem, como o Moodle, por exemplo, a gente pode criar links. E esses links vão estar na observem os prefixos, né? Intra, inter e essa multivocalidade. Na intratextualidade, refere-se ao que ele chama de lexias internas, as informações ampliadas e anexadas, situando-se dentro da própria estrutura do ambiente. Então, por exemplo, conectar um conteúdo a uma atividade a ser realizada. Então, quando você diz assim, olha, aqui, de acordo com a atividade que vocês realizaram, então você está fazendo com que o aluno entenda que aquilo que ele fez anteriormente faz parte daquilo. Não sei se me fiz claro. Mas é quando você faz essas lexias internas ali dentro do conteúdo, é quando você vai contando para ele, e lembra que a gente falou sobre isso? Lembra que eu trouxe para vocês de vez em quando, eu digo, lembra que eu falei sobre isso? Então, estou criando intratextualidade. Então, são links que a gente faz dentro da vocalidade também, mas no próprio hipertexto que a gente cria no ambiente virtual. Então, é importante que a gente faça isso para que o conhecimento dele tenha sentido para o aluno. A intertextualidade é quando ele diz que é a possibilidade de indexar informações externas ao site, né, ao ambiente virtual, no caso. Então, são links com outros espaços, com outros ambientes ou documentos, tais como bibliotecas virtuais. Lembra que eu falei para vocês? A curadoria, dá para pegar muito material que tem disponível na internet, gratuito, textos acadêmicos, literários ou jornalísticos, que a gente já usa bastante, histórias em quadrinhos, relatos e histórias de vida e outros tipos de materiais também. Então, o que ele chama de intertextualidade.
E o que seria a multivocalidade? Seria a forma de vincular discursos diversos e contraditórios. É quando você coloca, por exemplo, que fulano disse uma coisa, mas que o fulano disse outra coisa. Né? Não é? Você não vai causar, é você mostrar o contraditório, sempre. Né? Então, não existe uma verdade absoluta, ou se existe uma verdade absoluta que ela esteja ali, mas se existe um contraponto de alguém, esse contraponto também pode ser adotado, porque ele vai, obviamente, pode, obviamente, promover uma interação ali, ou um debate com aluno-aluno. Lembra do que eu falei anteriormente? Então, pode ser, por exemplo, páginas de outros professores, sites, enfim, dizer, olha, esse professor aqui discorda desse aqui. Então, ninguém vai causar uma briga acadêmica, pelo amor de Deus. É só mostrar os contraditórios, né? Bibliografia que não é recomendada na disciplina, então você também pode trazer outras bibliografias que não estão ali dentro daquela recomendada, para mostrar para eles que existem outros caminhos também, outras, vamos dizer assim, outras vocalidades a partir daquilo que está sendo proposto. São o que André Lemos propõe para fazer como uma proposta, vamos dizer assim, de interação aqui dentro do ambiente virtual Moodle, tá? Então, intratextualidade, intertextualidade e multivocalidade. Vamos lá. E como eu havia dito para vocês, como foi feito, por exemplo, o modelo de Ali no Moodle, dessa minha pesquisa de mestrado. Né? Então, lembra que eu falei dos 4 grandes eventos, que é o evento de preparação, atividade, interação e transferência. No evento de preparação, eu usei de ferramentas do Moodle, foram usadas a enquete, teve um questionário, e um glossário e páginas web. Então, a gente também usou essa multivocalidade também, ou melhor, essa intertextualidade também, tá? Nesse momento da preparação. Então, há várias possibilidades. Observe que tudo faz parte de um conjunto de coisas que a gente depois vai dando sentido, né? Então, nessa atividade de preparação, por exemplo, fizemos uma enquete para conhecer os conhecimentos prévios dos alunos sobre determinado conteúdo. Então, a enquete era uma enquete rápida. Responda rápido o que você pensa sobre isso. Aí tinha lá as opções e eles iam lá respondendo, os alunos iam lá respondendo. Tinha também um questionário, né, inicial, de diagnóstico. Nas atividades de aprendizagem que promoviam a interação, nós usamos a lição. Que, como eu falei, a lição do Moodle, você pode criar ramificações, né, de textos ou imagens com perguntas. Então, ele tem um caminho onde tem uma pergunta. Se ele acertar, ele segue. Se ele errar, ele volta, ou volta para um outro texto. Aí ele pode ser premiado. Então, é uma forma de gamificar o conteúdo, usando a lição do Moodle, tá? Mais uma vez, faz um tempo que eu não uso a lição, mas ela continua a mesma estrutura, até onde eu sei, ela continua usando a mesma estrutura. Eu não sei se ela melhorou, mas essa é a ideia, né? Ou ela estagnou. Quem souber aqui, avisa para nós, tá? Eu usei books, né? Enfim, livros, PDFs e tal, e outras ferramentas que o Moodle tem, como o workshop, como o portfólio, questionário também, a base de dados, que é uma outra ferramenta também bastante interessante para usar, para você criar atividade, para você fazer com que os alunos comentem, para que eles possam interagir, publicar arquivos. A Wiki também é uma outra possibilidade de você trabalhar uma escrita colaborativa, uma forma coletiva de ser de escrita coletiva, já repeti, né, com os alunos. Então, você promover uma atividade em grupo, onde eles possam ali, aí você consegue, a partir do histórico da Wiki, você consegue acompanhar a evolução, ou como foi a participação de todos os alunos do grupo. Então, deixando fazer com que eles escrevam ali dentro, para que eles possam desenvolver a atividade dentro da Wiki. E não fazer com que eles desenvolvam fora e copie e cole ali para dentro da Wiki. Eu não sei quem aqui de vocês já usou o Wiki, mas ela é uma ferramenta que tem um potencial muito bacana, um pouquinho chata de ser usada, mas ela tem um potencial muito bom. A partir do momento que a gente se apropria dela, a gente consegue fazer coisas muito bacanas dentro daquilo que a gente entende de escrita colaborativa no Moodle, tá? Atividade de transferência, que tipo de estratégia de transferência e quais as ferramentas que foram usadas nesse modelo que eu
usei no Moodle, por exemplo, o glossário, fazer com que eles tragam, por exemplo, possibilidade de aplicação sobre aquilo que eles aprenderam no glossário, algumas definições, alguns conceitos que eles aprenderam, a wiki, fórum e o workshop. O workshop, eu não sei se ele ainda segue esse nome, mas o workshop é aquela avaliação por pares que tem no Moodle. Eu não sei se ela ainda tem esse nome. Isso eu estou falando de 2011, 2013, era esse nome que usavam. Mas é aquela possibilidade de avaliação por pares, né? Os alunos têm aquelas avaliações às cegas que a gente faz quando a gente publica em periódico. No Moodle tem essa possibilidade também. O aluno vai lá, posta, e ele vai ser avaliado por 2, ou 3, ou 4, ou 5 colegas. 3 colegas, digamos assim. Então, ele faz uma avaliação às cegas também, tá? Então, eu sou o avaliado e tenho 3 avaliadores, e eu também sou avaliador de mais um outro colega, e ele faz, o próprio Moodle faz o sorteio de quem vai avaliar quem, e não dá erro não, tá? É uma ferramenta também que tem um potencial muito legal para ser utilizado. Então, eu vou mostrar aqui para vocês como ficou a disciplina. Lembre-se que isso é um tempo atrás. A Luciana, por favor, pode falar, Lu. Oi, boa tarde. Oi. Desculpa, você pode repetir, por favor, o nome dessa ferramenta que você estava falando de avaliação aos pares? Não consegui anotar aqui. É a avaliação por pares. Eu posso daqui a pouco olhar que você ainda está com o nome, se ainda é esse nome aqui. Mas é a avaliação por pares, gente. Eu esqueci. Na época, ela chamava de workshop. Eu não sei se hoje ainda é esse nome. Não sei se vocês estão com acesso aí ao Moodle. Quem conhece o Moodle pode... Vou procurar, então. Muito obrigada. Tá, mas qualquer coisa eu te falo logo em seguida, tá? Mas o nome é esse, avaliação por pares. Tem lá no Moodle, tá? Eu posso falar depois qual é o nome que tá agora. Então eu vou seguir aqui. Qualquer coisa pode perguntar, tá? Laboratório de avaliação. Laboratório de avaliação, olha. Obrigado. É isso, laboratório de avaliação, tem aí. Pode usar. É muito legal. Dá um trabalhinho para implementar. Mas depois que implementa, tudo funciona bem legal, tá? Então, vou trazer aqui para vocês como ficou a matriz instrucional dessa disciplina, ou melhor, desse módulo. Na verdade, era só um conteúdo que foi para o ambiente virtual, né? Então, a matriz instrucional ela ficou basicamente assim. Eu não trouxe, por exemplo, todas aquelas colunas que eu mostrei para vocês, por exemplo, porque eu não trabalhei com a avaliação. A avaliação foi feita pela professora, como era uma pesquisa de mestrado, era muito mais sobre aquelas fases de análise, desenvolvimento e implementação. A última fase, que é a de avaliação, eu não entrei nessa seara, porque, enfim, era a professora que ia fazer, obviamente, a avaliação. Então, eu criei a matriz instrucional a partir da primeira coluna com cada evento desse, e qual era a estratégia ou o objetivo que eu ia adotar, e depois qual o tipo de ferramenta que eu fui usar. Então, é aquilo que eu mostrei para vocês ali, naquele desenho, está basicamente feito aqui nessa matriz instrucional. Aqui eu poderia dizer se eu abrir outras colunas aqui e mostrar, né, como eu mostrei anteriormente, qual o objetivo de aprendizagem, quanto tempo eu ia gastar para cada evento desses, qual era a nota, qual era o critério de avaliação e qual a pontuação para cada evento desses. Então, dava para fazer uma matriz um pouco mais robusta, né? Então, essa ficou mais enxuta, mas mais para mostrar para vocês como foi também pensada numa matriz, aquele desenho que eu acabei de mostrar ali para vocês. Lembrando que é muito importante essa divisão de carga horária num curso de educação à distância. Eu queria só fazer uma ressalva aqui, que esse era um curso que ele fazia parte daqueles 20%. Então, é um curso que tinha parte presencial e parte à distância. E uma parte apenas do conteúdo programático dessa disciplina foi ser feita à distância. Enfim, então, quando é uma disciplina geralmente 100% EAD, aí a gente precisa, de fato, considerar o quantitativo de horas. É muito importante, tá? Então, basicamente, essa telinha aqui, eu mostrando para vocês, era um conteúdo de relatividade restrita, todo mundo sabe aqui que é relatividade restrita, quem estudou física sabe. Eu não sou da área de física, vale lembrar, eu não sou da área de física, mas o que foi um grande desafio para mim também fazer. Então, essa página aqui,
Ela é a página principal ali do Moodle, né? Então, foi como a maneira como a gente foi criando por tópicos a parte inicial desse módulo, né? Chamada de relatividade restrita. Então, cada parte dessa aqui foi pensada a partir de um evento daquele e dos seus respectivos subeventos, vamos dizer assim. Do evento de preparação, foi criada aqui, por exemplo, uma pergunta inicial, que era uma enquete, então, para identificar os conhecimentos prévios. Teve uma notícia de jornal aqui, para ativar a atenção dos alunos. A apresentação dos objetivos. Teve também uma forma de motivar os alunos, a partir de um vídeo que a gente publicou aqui, um vídeo que era bem divertido e tal. Infelizmente, não tem como mostrar para vocês, que essa disciplina acho que nem existe mais. E também, mais uma vez, aqui fazer com que o aluno esteja atenção e ele percorra o material que foi desenvolvido. Então, a gente tinha aqui todo o material aqui disposto na página inicial do Moodle, né? Ele foi todo customizado para essa disciplina. A gente conseguiu customizá-lo para que ele pudesse ficar nesse formato aqui, porque eu queria, de fato, fazer igual ou muito parecido com o modelo, né? Lembrando que você pode, de fato, só adaptar algumas questões ou alguns eventos e tal, ali dos modelos que vocês possam adotar, ou taxonomias, enfim, tem várias possibilidades aí disponíveis, basta vocês darem uma boa pesquisada no material didático que eu vou trazer para vocês, eu trago alguns exemplos, tá bom? Vou passar aqui o próximo slide, que é mais outro evento aqui, né? Na navegação interna, né, onde a gente foi começando a promover algumas interações. Então, tinha um material também ali disponível para os alunos, com links, por exemplo, que a gente criou para as atividades. Então, tinha intertextualidade. Então, toda essa navegação interna foi proposta pensando na interação que a gente ia promover do aluno com a própria interface, tá? Então, o sumário, por exemplo, do Moodle, ele é, de fato, também uma possibilidade da gente pensar a interação aluno-interface. Então, o Moodle também ele já tem ali uma possibilidade de trabalho bacana com essa questão da interação, porque, na verdade, o Moodle ele surge nessa proposta teórica do interacionismo, né? Então, de Vygotsky. Ele tem uma pegada vygotskiana também, mas ele trabalha muito com interação, de que maneira o aluno, a pessoa pode interagir, o usuário, como eles chamam, possa interagir com a própria interface e também com as modularidades que o próprio ambiente virtual tem à sua disposição, tá? Vamos lá. Algumas outras atividades que a gente tem aqui, que foram pensadas, tinha um questionário, eu trouxe aqui só um exemplo do questionário, e a gente foi pensando, atividade de múltipla escolha, tinha questões dissertativas, como o próprio questionário do Moodle nos proporciona, né? Questões de respostas curtas, então a gente foi variando também o formato de apresentação daquela atividade, para não ficar só questões abertas, né, só dissertativas, mas também questões de múltipla escolha, e óbvio, isso considerando e guardadas as devidas proporções e particularidades de cada disciplina, o que é possível, né? Enfim, então tem disciplina que dá para trabalhar com bastante imagem, já tem outras que nem tanto, tem algumas disciplinas que recaem muito bem apenas questões dissertativas, que já questões de múltipla escolha já não... Então, isso, obviamente, a gente precisa considerar, levando e considerando as particularidades de cada disciplina. Vamos lá. Pronto, fórum. Aí vocês vão me perguntar, tá? É um fórum que foi oferecido para uma disciplina do presencial, embora fosse uma parte ali à distância, os alunos tinham contato com o professor. Então, os outros porcentos da disciplina era presencial. Se, por um lado, eles não participavam do fórum, eu acho que o Marco perguntou isso na semana passada sobre o fórum, se, por um lado, eles não participavam do fórum e a participação foi baixíssima, por algumas razões, eu posso trabalhar elas aqui com vocês, a partir do que a gente identificou e observou, e depois, nas entrevistas com os alunos, eles deixaram isso muito claro e evidente, eles tinham esse momento presencial. Então, dúvidas ou questões para debater, eles traziam para o presencial. Então, nós tivemos um ônus, segundo a professora, em entrevista com a professora. Ela disse, no semestre passado, eles não
discutiam o que eles discutiram esse semestre. Eles começaram a ter muito mais acesso a outras coisas e a um outro olhar para aquela temática de relatividade restrita, e eles chegavam na sala, mesmo que o assunto não fosse relatividade restrita, professor, e aquele negócio que tinha lá no ambiente, sei o que, e aí eles começavam a debater sobre o conteúdo que estava no ambiente virtual. Então, essa discussão deveria acontecer aonde? No fórum. Mas ela não aconteceu, ela acontecia no presencial. Aí vocês podem me perguntar, então o fórum não funciona. Não, não é isso, não é isso que eu quero dizer. Estou mostrando um exemplo e que muitas vezes, de fato, é um pouco difícil fazer com que os alunos possam se contribuir em um fórum, que eles possam demonstrar, muitas vezes, uma insegurança. E aí foi isso que eles deixaram muito claro nas entrevistas. Muitos deles disseram se sentir inseguros de ter que ir ali e fazer uma postagem para que não pudessem ser observados pelos outros colegas. E aí eles disseram, foi melhor aquela outra atividade de avaliação às cegas, porque eu consegui contribuir melhor e dizer o que é que eu achei do trabalho do meu colega, mas ele não ia saber que era eu, porque é a cega mesmo, tá? E no fórum, não. Eu fico muito mais exposto. Uns deles disseram que ficavam muito mais expostos. Então, é preciso estimular o aluno de que a gente não quer observar o erro. A gente quer justamente que eles tragam o que eles conhecem, o que eles entendem. É aquele, muitas vezes, o medo de ser avaliado. Então, o que também é um pouco da cultura do presencial. De um processo de avaliação também um pouco mais, vamos dizer assim, somativo, né? Daquilo de ter uma nota, você errou e você acertou, você errou e você acertou. E a ideia da avaliação precisa sair um pouco desse campo, né? De que o erro é bacana. Imagina o que seria do acerto se não fosse o erro, né? Enfim, então eles diziam muito isso, que não se sentiu à vontade de se expor no fórum, por isso que não participaram muito. Porque essa foi uma pergunta, porque eu me frustrei um pouco quando eu olhei um fórum e que tinha pouca participação. Eles começaram a participar quando a professora disse, eu vou dar um ponto. Eu vou dar um ponto na média para quem for lá e fizer a interação que está sendo proposta no fórum. E aí eles começaram a participar, mas ainda assim foram participações extremamente tímidas, entendeu? Para vocês terem ideia, nenhum deles conseguiu atingir um ponto. A professora também era um pouco mais carrascuda, né? Enfim, mas ela também não conseguiu dar um ponto a ninguém, porque havia uma certa timidez ali, de fato, mesmo eles sabendo que estavam sendo avaliados, mesmo querendo ponto naquela disciplina. Imagina, uma disciplina de física, um pontinho é muito importante. Né? Quem é da área aqui de exata sabe como é. Né? Enfim, então, esse seria um parênteses que eu queria trazer aqui para vocês sobre a questão da interação em fóruns. Mas, uma coisa é clara, não desistam de propor fóruns. Tem outras disciplinas que eu já participei, seja como aluno, seja como tutor ou como professor, que os fóruns, assim, eles explodem. É muito legal. Né? Tem uma professora, foi minha orientadora de doutorado, e ela ministrou uma disciplina de introdução a EAD no primeiro ano do curso de Libras, ali na UFSC. E uma das primeiras atividades era um fórum, onde os alunos, imagina, de vários países, de vários estados, estavam participando desse curso. E era uma forma a proposta do fórum era para que os alunos de Libras pudessem se apresentar em vídeo, para que eles pudessem dizer quem eram, de onde falam, e que pudessem conhecer os outros colegas de outros estados. O fórum travou o Moodle na época, imagina, estou falando de 2007, 2008, por aí, ou 2009, não lembro exatamente, mas era dessa época aí, antes de 2010. E travou o Moodle da UFSC, que teve que entrar o pessoal da TI para ajudar, porque houve uma interação muito grande. Eu já participei de muitos fóruns, enfim, como eu falei semana passada, estou como tutor de uma disciplina de introdução à educação à distância, que também tem interações muito legais nos fóruns. Os alunos participam, óbvio, estão sendo avaliados, né? Faz parte dos critérios de avaliação, mas eles trazem contribuições muito consistentes.
Então é muito legal abrir o fórum e ver que eles estão debatendo, não estão esperando debater mediação de professor, não, nem de tutor. Eles estão debatendo entre eles. E muitas vezes, quando isso acontece, a regra é deixa eles discutirem entre eles, entendeu? Você pode ir lá e fazer um fechamento do fórum, você pode ir lá e fazer algumas pontuações que você julgar adequadas, mas deixa que eles possam construir essa comunidade de aprendizagem, tá? Óbvio, importante é a presença do professor saber que eles saberem que o professor está ali, mas também é muito legal deixar com que os alunos possam interagir entre eles. Vamos seguir aqui. A hora passa e voa. E, por fim, eu vou trazer para vocês o outro evento, que é o evento de transferência. O que é que a gente propôs aqui no evento de transferência? Nós trouxemos um texto, fizemos uma wiki para que eles pudessem colaborar. Quem já usou a wiki do Moodle aqui sabe que nós temos 2 tipos de wiki. É a wiki individual e a wiki colaborativa, né? A wiki individual, como o próprio nome diz, cada aluno cria o seu próprio texto, cria a sua própria wiki. Numa wiki colaborativa, todo mundo pode, é um textão coletivo, todo mundo pode participar. E essa foi uma wiki proposta dessa maneira. Todos os alunos tinham que fazer alguma coisa. Ela deu a temática do trabalho que deveria ser feita, e eles tinham que pesquisar na internet, textos, materiais, imagens, vídeos, e irem construindo um texto coletivo. Isso aconteceu em várias etapas. A primeira etapa era a pesquisa, depois eles juntavam, faziam uma curadoria, né? Depois eles organizavam o texto entre eles, e depois a professora foi lá, leu, sugeriu para mudar alguma coisa, coloca isso aqui primeiro, coloca isso aqui depois e tal. E depois ela pediu muito que eles se posicionassem criticamente. E aqui já no final da disciplina eles já conseguiam, nos comentários do Wiki, é possível fazer comentários, eles conseguiam ali trabalhar junto. Você percebia que eles estavam contribuindo mesmo, de fato, com o outro, né? Fazendo, olha, eu acho que aqui ficaria melhor assim. Então, eles conseguiram, de fato, construir dessa maneira. Então, ficou muito legal. Isso aqui, eu acho que foi um dos pontos altos da disciplina, foi essa possibilidade da gente entender como eles foram buscar no contexto real a questões, por exemplo, da relatividade restrita. Eles foram trazendo para dentro, então, ou seja, aquela aplicação na vida real, né, do aluno, de fazer sentido para o aluno, aquele que está sendo estudado, e eles trazerem isso também para dentro da sala de aula, ou seja, para dentro de um espaço como esse, e eles irem construindo junto esses insights que eles foram tendo também fora do universo virtual, fora do Moodle. Então, é uma forma aqui que eu mostrei para vocês de como a gente pode pensar a partir de um modelo, como é que a gente pode montar, estruturar, desenvolver uma disciplina em um ambiente virtual, no nosso caso, o Moodle. Então, é possível, tá? Não é um bicho de 7 cabeças, então dá para fazer sim. Lembrem sempre de pensar no quantitativo de atividades, nas horas e tudo mais, que é o que eu vou agora falar um pouquinho aqui para vocês, né? Bora lá. Então, existem duas questões que eu queria trazer para vocês, que são as métricas, né? Na verdade, são dicas, são técnicas que podem fazer muito sentido para vocês no momento de olhar para os conteúdos que vocês têm e pensar, isso aqui vai ser um conteúdo, isso aqui vai ser um PDF ou um texto, aqui eu quero transformar num vídeo, mas aí eu preciso considerar a carga horária, quantos minutos eu preciso considerar. Enfim, então tudo isso tem algumas técnicas que vocês podem lançar mão, tá? Como aqui nós estamos como é que eu vou dizer assim, numa apresentação de slides, não está tão detalhado quanto está lá no material que eu vou disponibilizar para vocês logo mais em seguida, tá? Mas eu vou trazendo aqui para vocês o que a gente entende por escaneabilidade. A escaneabilidade é um conceito do design, é um conceito do marketing hoje em dia, que é uma técnica que é focada em otimizar o conteúdo que é produzido para facilitar a experiência do usuário, né, e deixar a sua leitura mais fluida. Então, aí usa artifícios como listas, imagens, negrito. Então, todos esses aspectos que a gente faz para chamar a atenção do texto, tem um nominho chamado escaneabilidade, que eu também não conhecia, mas a gente foi se apropriando e hoje em dia pode ser usado esse nomezinho aí chamado escaneabilidade. Por exemplo, quando a gente faz um conteúdo no SCORM,
ou que a gente chama de, em alguns lugares, chama de e-learning, que a gente usa, por exemplo, texto mais imagem, né? Ou um carrossel, como tem no Instagram. Tem uma possibilidade de a gente usar aquele carrossel dentro de alguns ambientes virtuais. Um conteúdo que você clica, tem um título, você clica no mais e ele abre ali interativo, né? Tem aquela interatividade. Então, tudo isso é uma forma de escaneabilizar o seu texto, fazer com que o aluno se sinta à vontade, se sinta integrado ali dentro daquele material. E olhe, isso não é só estético, tá? Então, tem questões aí, outras que não são necessariamente meramente estéticas, né? Questões cognitivas, vamos dizer assim, né? Quando você olha para algo que chama atenção, obviamente a ideia é que você fica ali. Então, e aí tem um outro ponto que eu gosto muito de tratar quando estou falando sobre elaboração de material didático, que são as métricas. Elaboração de material didático para o ensino virtual, tá? Aí vamos primeiro o cálculo de carga horária. Como é feito o cálculo de carga horária? Geralmente, quando vocês recebem, eu acredito que vocês já sabem basicamente a carga horária da disciplina de vocês. Mas se vocês fossem calcular, se vocês fossem ministrar um curso, por exemplo, fora, vocês precisassem calcular a carga horária. Geralmente existem vou trazer aqui dois exemplos, por exemplo, de cálculo de carga horária para um curso presencial, por exemplo. Um curso presencial sem intervalo ou com intervalo. O início do curso seria às 9 horas, o término às 11, então são 2 horas de carga horária total. Então é sem intervalo, das 9 às 11, 2 horas. Então é só somar e tá tudo bem. Na EAD não é bem assim, tá? Então a gente precisa considerar outras questões. Vamos lá. No curso presencial com intervalo, são 8 horas, com o término do curso às 18, aí tem 2 horas de intervalo para o almoço, o que dá, somando, 8 horas de carga horária, certo? Então, o cálculo de carga horária no ensino presencial é simples. Basta somar o tempo que você vai usar. Por exemplo, aqui eu estou das 14 às 16 horas com vocês. Então, eu organizei o meu conteúdo para trabalhar com vocês para que ele pudesse caber nessas 2 horas. Ok? No ensino virtual, é diferente. Você vai olhar para o quantitativo de carga horária que você tem e você vai olhar para aquela matriz instrucional e você vai ver como eu vou dividir o meu texto, né? Como é que eu posso, por exemplo, propor as leituras. E aí eu vou pensar agora na laudatória, vamos dizer assim, na quantidade de laudas que eu tenho de conteúdo. Então, geralmente, se você tem um texto PDF, por exemplo, dá para você calcular a quantidade de laudas. Geralmente, uma lauda é 1.500 caracteres com espaço, equivale a 1.500 caracteres com espaço. Um texto de 250 palavras, ele leva 1 minuto, tem uma média de 1 minuto para a leitura. 500 palavras, 2 minutos, é o dobro, né? Então, 500 palavras, 2 minutos para a leitura. 2.000 palavras, 11 minutos de leitura. Então, isso é uma média. Obviamente que a gente precisa considerar que cada aluno tem um tempo. Mas isso é uma média, isso já em alguns aspectos, até, não vou dizer comprovado, mas é uma média já usada em outros contextos que dá muito certo. Então, por exemplo, você olha para a quantidade de palavras, não estou falando de lauda necessariamente, né? Mas as laudas, elas servem depois para a gente ver aqui na minutagem, tá? Mas a quantidade de palavras você pode copiar, né? Selecionar todo o texto e você vê quantas palavras tem no seu texto. Então, a partir de 250 palavras é 1 minuto, 2.000 palavras, o aluno leva 11 minutos para ler. Então, isso você precisa considerar quando você vai propor uma atividade, quantas horas eu vou reservar para essa unidade. Então, é um texto maior, então talvez aqui, e é uma atividade maior, então eu preciso reduzir o tempo de vídeo, se eu for apresentar um vídeo. Ok? É isso que eu estou querendo fazer com que vocês entendam, para que vocês possam fazer um cálculo mediano ali, uma métrica mais certinha, para que possa dar tempo para o aluno aprender, porque senão fica muito corrido. Extremamente corrido e não dá tempo do aluno fazer as leituras que você queria que ele fizesse. Ok? Porque, considerando aí que, por mais que eu diga que são 20 horas de curso, a gente sabe que a dedicação para aquele curso não necessariamente é de 20 horas, porque a gente tem outros a fazer. Então, eu olho para a quantidade de horas, ok, organizei esse módulo aqui para vocês para 20 horas, considerando as 6 horas que a gente tem aqui virtual, ao vivo.
as outras demais horas, elas são todas pensadas dentro desse tempo que vocês podem usar do restante das horas, ok? Então, vamos lá. Se eu quiser transformar esse material em vídeo ou em podcast, qual é a métrica que eu posso utilizar? Se uma lauda é igual a 1.500 caracteres, ok? Então, para cada uma hora de e-learning ou de SCORM, que é o material de leitura, textos, imagens, que são apresentados ali sobre aquela técnica de escaneabilidade, você considera 3 laudas. Logo, 3 laudas, 1.500 mais 1.500 mais 1.500, é igual a 1 hora de conteúdo que não é vídeo e que não é podcast. É um conteúdão, tá? Que pode ter tudo isso, ok? E se eu for pensar nos minutos de vídeo? Então, eu posso olhar para aqui, que a cada 3 laudas dá 1 minuto de vídeo, tá? Ou seja, 1 lauda e meia dá meio minuto de vídeo. Então, vocês precisam considerar isso, que um vídeo ele geralmente vem de um texto. Ou, melhor, deve vir de um roteiro, na verdade, não de um texto, mas geralmente de um roteiro. E esse roteiro a gente conta a quantidade de lauda que tem nesse roteiro. Geralmente essa é a métrica que é feita nos grandes estúdios que produzem videoaula hoje em dia. Qual é o vídeo? Esse texto que está aqui, então tá. Esse texto, o design institucional vai lá e transforma ele em um storyboard ou num roteiro para vídeo. E eram 3 laudas, e esse roteiro, que era de 3 laudas, esse texto, que era de 3 laudas, que virou um roteiro, ele se transformou em 1 minuto de vídeo. Então, essa é a métrica geralmente usada. Ou seja, 3 laudas, considerando uma lauda de 1.500 caracteres, com espaço, corresponde a 1 minuto de vídeo, ou 1 minuto de áudio, ou 1 minuto de podcast, tá? Então, geralmente é a métrica usada. É uma média, tá, gente? Pode ser para mais, pode ser um pouquinho para menos. Mas, geralmente, é a média que é adotada quando a gente vai pensar em criar os nossos próprios vídeos, nosso próprio material. Então, é sempre bom dar uma olhada na quantidade de caracteres ou na quantidade de palavras quando a gente está trabalhando com texto. Então, faz muito sentido olhar para isso. Então, vamos lá. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Considere um curso com carga horária de 10 horas e meia. Esse curso ele é composto de vídeos gravados, e-books, ou textos, né, em PDF, e-book, né, e artigos para leitura obrigatória, questionário de múltipla escolha e uma redação final. Então, são 5 atividades, né? São 5 coisas que eu pensei para esse curso aí, numa carga horária de 10 horas e meia. São 5 gravados de 1 hora cada. Primeiro é um vídeo muito grande, 1 hora hoje em dia, né? Então, são 5 vídeos gravados, cada vídeo tem 1 hora, então são 5 horas já, que eu me roubo aqui dessas 10 horas e meia. Então, agora eu tenho praticamente a metade, um pouquinho mais. Vai ter um e-book com 60 páginas, que dá, em média, 2 minutos de leitura para cada página. 2 minutos de leitura dá... Anteriormente eu tinha dito que eram quantas palavras? 2 minutos, 500 palavras. Tá? Então, pressupõe-se que cada página tenha 500 palavras desse textinho aqui que eu falei para vocês, tá? Do e-book. Então, dá 2 horas. 2 artigos com 5 páginas cada, 20 minutos de leitura. Isso eu estou considerando assim por cima, né? Em uma média. E um questionário de múltipla escolha com 20 perguntas. Eu fiz com que os alunos pudessem responder esse questionário de 20 perguntas, muita pergunta, em 1 hora e 40. Então, e a redação final, que seria um texto que eles vão criar, pode ser numa wiki, por exemplo, ou pode ser um texto que eles façam no Word, depois eles entreguem via arquivo do Moodle. Eu dei 1 hora e meia. Então, eu tenho videoaulas, são 5, cada um de 1 hora, são 5 horas. Um e-book de 60 páginas, 2 horas, o que dá no total aí uma carga horária de 10 horas e 30 minutos. Então, todos os eventos, todas as estratégias que são pensadas, todas elas consideram um tempo específico. Daí a ideia da gente adotar aquelas métricas como uma média ou como uma base para que a gente possa pensar quanto tempo o aluno pode gastar, por exemplo, numa leitura desse artigo aqui que eu tenho e que eu vou disponibilizar para ele.
Então, são 500 palavras, então ele vai gastar 2 minutos de leitura aqui nessa página. Então, nessa outra página, mais 500 palavras, ele vai gastar 4 minutos. Enfim, e assim sucessivamente. Se eu vou gravar um vídeo, quanto de texto esse vídeo, esse texto ele vai se transformar num roteiro? Tem na internet vários aplicativos ou plugins ou sites que fazem storyboard. Então, você pode pensar numa maneira de transpor aquele texto que você tem e ele vai transformar aquilo em vídeo. O ChatGPT faz isso, o ChatGPT 4 faz isso também, então, que é a inteligência artificial, lembrando, usando para o bem, ajuda, é muito legal. Como você transforma o teu texto em um roteiro de vídeo, se você não sabe fazer, ou se você não consegue fazer, ou se você quer agilizar, ter mais dinâmica no tempo, dá para fazer pelo ChatGPT também. O ChatGPT 4 ajuda bastante para fazer roteirização de vídeos. Não só o ChatGPT, mas tem outras inteligências artificiais também que ajudam bastante, tá? Então, era isso que eu queria trazer para vocês hoje. Temos aqui mais uns 15 minutinhos, a gente pode abrir para perguntas e vou ficar muito feliz que vocês tragam aqui para a gente discutir a questão. Sim, os slides. Eu fiquei devendo para vocês os slides da aula anterior. Já vou disponibilizar tudo hoje de noite, tá? A Kelly perguntou aqui. Marco falou que se não é muito confusa essa métrica que mistura palavras, é a lauda. Eu não entendi a pergunta do Marco. Luciana perguntou se esse slide é para salvar. Tal. Não tem tudo no texto que eu vou apresentar, que eu vou disponibilizar para vocês, da unidade 2, e com bem mais explicadinho. E os slides também eu vou deixar disponível para vocês, tá? Acho que o Marco perguntou aqui se não fica confuso. Marco, quer trazer a tua pergunta? Eu não entendi. A mistura de lauda e palavras. Acho que ficou tudo num lugar só. Eu deveria ter colocado lauda lá para o outro minutagem ali. Será que era isso? Obrigado a você, Kelly. Quem mais? Gente, levanta a mão aí, façam perguntas. Querem perguntar sobre fórum, querem perguntar sobre como estruturar mais alguma coisa no Moodle, o que pode ser considerado. Fiquem muito à vontade, tá? Tragam mais coisas. É isso aí, Bruna. Vai dar para fazer bastante coisa, gente. Tem cada ferramenta legal no Moodle. De verdade, tem bastante coisa. Eu sou uma pessoa que eu reclamo muito do Moodle, que às vezes eu acho ele chatinho, mas ele nos dá muita possibilidade de fazer umas atividades muito legais. Como eu falei, a lição que dá para usar, dá para gamificar, a wiki, que dá para fazer um trabalho colaborativo muito legal. Óbvio, os alunos precisam estar muito motivados com a disciplina, os alunos precisam estar muito interessados para que eles possam entregar aquilo que a gente quer. Enfim, mas isso é um trabalho que o professor sabe fazer, que está dentro também da mediação pedagógica que a gente sempre faz. Então, eu trouxe aqui para vocês hoje, mostrando que esse desenho didático, todas essas questões que eu tratei aqui agora, todas elas são, de fato, também mediação pedagógica. É quando a gente pensa estratégias, é quando a gente, esse conjunto de ações que a gente cria, eles também são mediação pedagógica, é uma maneira da gente fazer com que o aluno interaja, é fazer com que o aluno se interesse, se motive, né, esteja motivado para aprender, fazer com que eu descubra o que ele conhece, o que ele não conhece sobre aquele conteúdo, sobre aquela temática, de que maneira eu posso, eu como docente, aprofundar melhor o meu conteúdo para aquilo. A Luciana falou muito bacana, gostei muito. Muitos desses conhecimentos são interessantes, inclusive para o ensino presencial também. Exatamente, Luciana. A gente fala, às vezes a gente separa muito o presencial do virtual, mas acaba se completando, né? Tem o Nelson, não sei se vocês conhecem o Nelson Preto, ele nem chama mais EAD e presencial, ele chama educações. É tudo educação. Então não tem essa, se importa se é na televisão, se é no computador e tal. Hoje em dia a gente aprende em todos os lugares, então ele agora eu vou chamar mais de educação à distância nem de educação presencial. Eu vou chamar de educações. Ele sempre fala isso. O professor... Vou sim, Bruna, vou retornar sim, no fórum de planejamento. Aí, a partir de agora, a gente começa a discutir mais. Porque essa tem uma atividade também nessa unidade 2, tá? Mas a gente vai conversando sim, tá? Eu peço desculpas por não ter ido lá, porque eu estava fazendo um concurso essa semana. E aí fiquei bem atribulado. Foi também de última hora, enfim.
Então, só para dar satisfações aqui a vocês. Mas agora eu já estou mais disponível. A gente conversa melhor e a gente começa a interagir também lá, tá bom? Perguntas? E como vocês estão calados hoje, hein? Na aula passada fizeram mais perguntas. Ah, ali tem lista de presença. Quem mais? Deixa eu ver se eu consigo resgatar alguma outra pergunta que foi feita ao longo da apresentação. Teve aquela conversa do H5P, que é possível fazer bastante coisa. Então, lembre sempre, gente, de variar as linguagens, os formatos que vocês vão apresentar os conteúdos. Faz muita diferença no ambiente virtual. Vídeos, de preferência, vídeos mais curtos. É muito bom e importante, porque hoje em dia a gente vive numa sociedade extremamente excitada, né? Uma sociedade acelerada, tá todo mundo ansioso, e principalmente depois da Covid. E aí, sem falar também que aí as tecnologias que surgem para os nossos jovens, elas já são tudo encurtadas. Eles não têm mais paciência, por exemplo, quando a gente achou que o YouTube era o boom, eles já não aguentam mais um vídeo de 15 minutos. Eles agora só querem do TikTok, que é de pouquinhos minutos, e ali tá tudo bom, então tá tudo razoável. Então lembre-se sempre de fazer coisas, vídeos, principalmente vídeos curtos. Tem funcionado hoje muito podcast, eles vivem de fone de ouvido, então eles ouvem muito podcast. Então tem uma possibilidade ali também. Mas, enfim, a gente também não pode desconsiderar que existem pessoas com baixa audição, né? Então a gente também tem que pensar nessas possibilidades, nessas questões. Conhecer o nosso público, lembram lá de planejamento. Então, conhecer quem são os nossos alunos faz muita diferença na hora que a gente está planejando ou propondo atividades, ok? Isso é muito importante. A Luciana trouxe assim que no passado meus alunos produziram material sobre H5P e compartilha aqui a playlist, caso seja útil para alguém. Olha aí a Luciana ajudando aqui bastante. Valeu, Luciana, obrigado, viu? E eu vou copiar para mim. Tinha perguntado lá e conseguimos descobrir o nome da ferramenta, né, que mudou, agora é Laboratório de Avaliação. Antigamente era workshop. E aí eu soube que depois mudou, e aí, enfim, eu não me lembrava qual era o nome. Veio aqui, eu não consegui me lembrar. Laboratório de Avaliação, que é o que eu falei para vocês, da possibilidade de fazer avaliação por pares. É muito legal também, dá um bom caldo aí nas disciplinas. Mais uma dica que eu vou voltar, eu vou ser repetitivo, tá? Eu vou voltar. Lembre-se sempre do tempo que vocês têm para avaliar as atividades, as disciplinas que vocês, as atividades que vocês vão propor, porque senão vocês vão se encalacrar. Gente, é importante fazer as atividades, é importante que o aluno aprenda por meio dessas atividades, mas pensem no tempo que vocês vão levar para fazer as avaliações e os feedbacks, que inclusive é o que a gente vai conversar no nosso próximo encontro. Nós vamos falar sobre avaliação. É um pouco mais condensado, essa última unidade, a terceira unidade, mas é uma fase muito importante da educação à distância, talvez um grande tabu, que é falar sobre avaliação. A gente vai falar sobre isso, a gente vai discutir sobre avaliação, trazer alguns exemplos práticos de como avaliar em cada ferramenta do Moodle, né, que tipo de avaliação você pode propor, entendeu? Na sua disciplina, no módulo que você vai ministrar, e a gente vai discutir isso no próximo passo. Mas lembre-se sempre do cuidado que vocês precisam ter durante essas fases de planejamento, de análise, de desenvolvimento, que são muito importantes, e da fase também da implementação das mídias, enfim, das escolhas que vocês vão fazer para que vocês possam apresentar os conteúdos em formatos específicos para os seus alunos. Então, já que não tem perguntas, nós já estamos aqui num avançado da hora, eu deixo meu abraço para vocês, um bom descanso, e a gente se encontra dia 5 de dezembro, tá? De novo, no nosso último encontro.